Meu irmão, a paz do Senhor, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Estamos aproveitando aqui a gravação que acabamos de realizar do culto de ensino para preparar este material que estamos transmitindo para os irmãos nesta manhã de domingo. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, por todos aqueles que têm cooperado conosco, nos ajudado, atendendo ao nosso convite para participar da sua participação em nossa escola bíblica dominical. Como os irmãos podem ver, estamos aqui, as cadeiras vazias, mas nem por isso nós deixamos de dedicar o nosso tempo para aprender a palavra de Deus. Então eu quero te convidar para fazermos uma oração, para darmos início à escola bíblica dominical dessa manhã. Amado Deus e Pai, quero te agradecer e te louvar, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Pedimos a tua direção, a tua graça no estudo que vamos realizar nesta manhã. Nos ajuda, Senhor, a entender a tua palavra, a compreendê-la e que ela possa despertar no nosso coração a mudança necessária para verdadeiramente glorificarmos ao teu nome com as nossas vidas. Senhor, eu te peço também, abençoa grandemente a vida de cada um dos meus irmãos, aquele que está no seu lar. Senhor, neste domingo que também comemoramos o Dia das Mães, abençoa cada mãe, abençoa as nossas irmãs, Senhor, de uma forma gloriosa e poderosa, e que a tua mão boa e poderosa, Senhor, continue estendida sobre as tuas servas. Dai o socorro necessário, atende as orações. Ó Senhor, glorifica o teu nome através das nossas vidas. Nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Nós vamos louvar a Deus com uma família, a família do nosso irmão Elias. Vai louvar a Deus com o hino da nossa harpa. E eu te convido a, juntamente conosco, louvar este hino em glorificação ao Senhor Jesus. Saudamos a Igreja da Paz do Senhor, a convite do pastor Eloy. Nós vamos louvar o hino 171 da harpa. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Consolador já
Que bênção, irmãos, hino glorioso que tocou em nosso coração. Hoje nós vamos estudar a 6ª lição do nosso trimestre, onde nós vamos falar a respeito da condição dos gentios sem Deus, é o tema da nossa lição. E para lecionar a aula de hoje, nós convidamos nosso pastor Aprígio Neto, que é também pastor dirigente ali na congregação do Jardim Gibeon, em Terra Preta, e ele estará lecionando a aula de hoje para a edificação das nossas vidas. Pastor Aprígio, que Deus abençoe, obrigado por ter nos ajudado e atendido o nosso convite para lecionar esta aula nesta manhã. Vamos então acompanhar a aula com o pastor Aprígio. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Aprígio, para quem não me conhece. Hoje eu estou responsável em transmitir a lição de número 6 da nossa revista da Escola Dominical, que fala sobre a condição dos gentios sem Deus. É um assunto bastante relevante, onde teremos aqui a oportunidade de ter um aprendizado muito bom. Acredito que você, durante esse período, início de trimestre, tem acompanhado todas as lições, e hoje, mais uma vez, nós iremos destrinchar o assunto e aprender um pouco sobre a condição dos gentios sem Deus. Eu quero, antes de iniciar, fazer os agradecimentos por você que está assistindo, que está dando essa atenção para nós, e agradecer também o nosso pastor setorial, Luiz Amaral, o nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical, pastor Eloy, e para nós é uma grande honra tê-lo como coordenador. Muito bem, pessoal, acredito que você já está com a sua revista aí na mão. Daqui a pouquinho eu vou estar passando já o PowerPoint para você, e eu quero que você acompanhe e aproveite bastante a lição desse domingo, que com certeza é muito excelente, tá certo? Então, vamos iniciar com a nossa aqui a apresentação desse assunto bastante relevante aqui. Vou colocar aqui o PowerPoint e vou aqui compartilhar com você a lição de número 6, 10 de maio de 2020. Vamos iniciar pelo texto áureo, ok? Está escrito: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Isso está escrito em Efésios 2 e o versículo de número 11. Aqui na verdade prática está assim, olha: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. É bastante relevante o assunto. Nós iremos já passar para a nossa leitura bíblica em classe, ok? A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios 2, 11 e 12, e também em Romanos 4, do 12 ao 14. Vamos ler primeiro Efésios 2, e diz o versículo 11: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora em Romanos 4, e fosse pai da circuncisão,
daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Último versículo: pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Muito bem, meus irmãos, nós vamos destrinchar esse assunto, iniciando aqui pela nossa introdução, que diz o seguinte: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra os gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Está em Efésios 2, 11 e 12. Então, logo estudaremos cada um desses aspectos. Vamos aqui estar iniciando pelo que o apóstolo Paulo se refere aos Efésios, no capítulo, logo no início do versículo 11 de Efésios, ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Como funciona essa situação? O apóstolo fala aos irmãos gentios com relação à salvação que não pertencia antes a nós que somos gentios, que não somos judeus. Então, o assunto trata-se da condição em que se encontrava este povo, pois Deus ele sempre teve o seu povo em todos os tempos, em todas as épocas. Você pode observar que antes o povo de Deus eram os israelitas, ele tratava com os israelitas, com o povo judaico. Hoje, Deus ele trata com a sua igreja, não é? Então, a circuncisão, quando nós falamos sobre a circuncisão, o que era a circuncisão? A circuncisão não era outra coisa, senão uma cirurgia, seria a remoção do prepúcio do órgão sexual masculino, que era descrito na lei como sinal externo de que pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento desse ato era feito no 8º dia após o nascimento da criança. E o que isso simbolizava? Qual era o significado disso? Por que era realizado a circuncisão? Bom, quando Deus aparece a Abraão, lá no início, e fala com ele, Deus ele faz um pacto, mesmo Abraão sendo gentil. Abraão fazia parte do povo caldeu, enfim, mas Deus assim o escolheu para que ele fosse pai de uma grande nação. Deus faz promessas a Abraão, e essa promessa, a partir de então, ela passa a se cumprir a partir do momento que ele passa a obedecer a Deus. Não é? Então, a circuncisão é um ato praticado, até nos dias atuais, pelo judeu. No caso, eles atuam dessa forma porque foi uma aliança que foi realizada para que tudo isso fosse em todos os tempos, desde em todas as gerações. Então,
Eles têm isso como aliança e é um pacto que eles fizeram com Deus. Então, nessa lição, nós podemos notar que quando se trata dos gentios, nós, se dependêssemos desse fato, nós não seríamos salvos, justamente porque nós estávamos distanciados de Deus. Qual era a direção dos gentios naquele período? Eles eram politeístas, eles serviam a vários outros deuses e estava longe completamente do verdadeiro Deus, né? Então, quando a gente fala de circuncisão, nós podemos notar que o povo gentílico, ele era desprezado pelo povo judeu quando se tratava nessa parte, porque assim como o judeu, ele era circuncidado no 8º dia, e eles tinham essa aliança com Deus, o povo gentílico já não tinha essa participação com Deus, justamente a sua distância era por causa da sua adoração a outros deuses. Então, não havia nenhuma possibilidade de Deus ouvi-los. Como que era feita essa circuncisão? A circuncisão era realizada no judeu, e aquelas pessoas que eram compradas, ou seja, que eram escravos do judeu. Então, todos que faziam parte de uma família judaica, era necessário que ela viesse a se circuncidar. Então, se não fosse circuncidada, não podia fazer parte. Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que, portanto, por isso que ele diz, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam em circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Ele está falando do povo judeu. Então, com relação a isso, vamos dizer que tinha até uma parte aí de preconceito com relação aos gentios. Como eles não tinham nenhum tipo de conhecimento com relação ao verdadeiro Deus, então eles eram deixados de lado e não tinha nenhum tipo de reconhecimento com relação ao povo judaico. Então, é bom a gente saber o que é a circuncisão. É uma cirurgia que é feita no órgão masculino do homem, que isso, no 8º dia do nascimento dessa criança, era feita, certo? Então, eles eram reconhecidos por essa aliança. Aqui no primeiro ponto, aqui que a gente pode observar, o procedimento que era realizado no 8º dia dos nascidos em Israel, o estrangeiro, eram comprados. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança, né? A circuncisão tornou-se um sinal de distinguir os judeus dos demais povos gentílicos. Podemos observar quando o Davi ele vai à batalha, e lá no campo de batalha, onde estão os seus irmãos, que o seu pai pediu que ele levasse alguns alimentos, lá está o gigante Golias, né, afrontando o povo de Israel, ou seja, o exército de Israel. E quando Davi chega lá, ele diz: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? O que Davi estava dizendo? Davi estava dizendo o seguinte: quem é esse sem Deus?
Quem é esse que não tem aliança com Deus e afronta o exército daqueles que têm Deus em sua vida? Então, Davi estava dizendo, ele não tem medo disso. Então, na realidade, era considerado um circunciso, aquele que não tinha nenhum tipo de pacto com Deus. Então, na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos, como assim nós já falamos, tá certo? Nós vamos aqui para o primeiro ponto. Já falamos sobre o conceito de circuncisão, nós vamos para o segundo ponto, que fala sobre o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação, conforme está em Êxodo 19, 5 e 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido, conforme está em Jeremias 5:7, Oséias 4:14 e Gálatas 5:19. Então, qual o seu significado religioso? Ele apontava para a santificação, tá certo? Então, era um símbolo de que eles pertenciam a Deus. Então, o gentio estava bem distante, então simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Esse é o significado religioso da circuncisão. O que não acontecia naquele período, que era a proximidade das nações gentílicas estarem servindo a Deus, pois na realidade eles não reconheciam o verdadeiro Deus. Aqui no terceiro ponto, nós vamos ver a circuncisão do coração. Na realidade, aquele tipo de circuncisão que era feito seria na carne, né? E já no terceiro ponto aqui, nós vamos falar sobre a circuncisão do coração. O apóstolo Paulo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas aqui foi feita no interior, aqui é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, como funcionam as coisas? Nós somos gentios. Nós não somos circuncidados na carne. Apesar de que nós estamos em outra dispensação e não pertencemos à dispensação da lei, e sim à dispensação da graça. Para que vocês tenham ideia, isto foi um assunto bastante discutido e que teve alguns debates acalorados com relação à igreja em Jerusalém por conta disso, porque teve ali uns problemas com os irmãos judeus que eram circuncidados e estava ali meio que estranha aquela situação e teria que ser decidido sobre os irmãos, porque tinha irmãos que queriam que os gentios se circuncidassem, ou seja, entrassem na mesma prática judaica, até que no momento, eles buscando a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo se manifesta e diz que a circuncisão é no coração, ou seja, não é na carne. Então, a nossa circuncisão, ela é espiritual. A partir do momento que eu sirvo a Cristo, eu já tenho essa marca
na minha vida, o que me condiciona a estar incluso sobre as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Então, já não existe mais essa causa de nós estarmos excluídos das bênçãos divinas, né? Uma vez que o véu do templo se rasgou, nós temos acesso direto a Deus e não precisamos cumprir nenhuma das obras da lei, até porque não pertencemos à lei, tá certo? Então, a nossa circuncisão é a circuncisão do coração e não a da carne. E isso é notório a todos os cristãos, né? Tem muita gente que se confunde com relação a certos tipos de cumprimento judaico. Na realidade, nós não temos compromisso com a lei, mas temos compromisso com Cristo, né? Então, a lei, ela foi cumprida por Cristo. Então, precisamos cumprir o mandamento de Cristo. O quarto ponto, gente, você vai poder notar que fala sobre a circuncisão na nova aliança. O que significa? O que nos traz essa circuncisão na nova aliança? Qual a definição do que realmente é necessário fazer? Olha, o assunto da circuncisão, como eu disse anteriormente, gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios, conforme está em Gálatas 5, do 2 ao 3, e Filipenses 3, 2. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou no primeiro concílio da igreja em Jerusalém, conforme está em Atos 15, 1, 2, 5 e 6. A liberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Isso está em Filipenses, no capítulo 3, e o verso de número 3. Então, existe vários assuntos que não tem condição de se levar adiante quando eles são discutidos, mas existem alguns que é necessário ser esclarecidos até para que tenhamos certeza acerca de realmente estamos lidando, porque quando nos referimos à palavra de Deus, é necessário termos a certeza do que estamos fazendo, para que a gente não caia, né, em algum tipo de prática e pensando que estamos fazendo certo e não estamos fazendo. Então, é por esse motivo que precisamos estar estudando ponto a ponto da lição para que tenhamos o verdadeiro esclarecimento. Ok? Então, vamos aqui abrir aqui para que nós possamos ter aqui um versículo para nos basear sobre o assunto da circuncisão, que gerou discussões, que está em Gálatas 5, 2 e 3. Vamos lá, se você tem aí a sua Bíblia, você pode abrir em Gálatas 5, 2 e 3. Vamos lá. Gálatas 5, 2 e 3. Diz o seguinte, olha: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E no versículo 3, e de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Então, como eu disse anteriormente, se hoje os gentios, nós sendo gentio,
viéssemos novamente a estar praticando esse ato de estar fazendo a circuncisão, obviamente que nós teríamos que praticar toda a lei, né? Mesmo, e quando estamos numa dispensação completamente divergente, o tempo da lei que fazia isso, nós estamos no tempo da graça. Então o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: olha, eu vos digo que se você deixar se circuncidar, o sacrifício de Cristo de nada teve proveito, tá certo? Então, não podemos confundir as práticas da lei com as práticas da graça, ou seja, as leis Cristo já cumpriu, né? Então, estamos vivendo em outra dispensação, tá certo? Vamos passar para o próximo ponto, gente, que é o segundo ponto, que fala sobre estranhos ao concerto da promessa. Então, nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estáveis em Cristo, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos das promessas, conforme está em Efésios 2:12. Então, naquele tempo, antes de aceitarmos a Cristo, nós estávamos completamente desvirtuados da realidade. Mas, além de nós estarmos separados de Cristo, nós estávamos separados da comunidade de Israel, ou seja, nós éramos estranhos com relação aos concertos da promessa. Não é? Nós estávamos completamente fora do padrão para que fôssemos abençoados. E a salvação, ela precisa ser reconhecida por nós através de Cristo, ou seja, toda pessoa que quiser ser salva, ela precisa passar por Cristo. Não existe outros meios. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nós estávamos mortos nos nossos erros, nos nossos pecados. Então, a partir do momento que aceitamos a Cristo, nós adquirimos a marca de Cristo, nós pensamos como Cristo, não é? Nós atuamos como Cristo, né? Ou seja, precisamos andar como ele andou. Então, o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz o seguinte: portanto, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, não as coisas que são da terra. O apóstolo aponta-nos para que nós busquemos as coisas espirituais, porque as coisas materiais, elas se findam. As coisas materiais, as coisas dessa vida, elas são passageiras, mas as coisas celestiais, elas são eternas. Vemos uma passagem, Cristo dizendo o seguinte, que vós se preocupas com o que come e com o que bebe, né? Então, ele diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque cada dia basta o seu mal. E ali ele dá alguns exemplos sobre os passarinhos, que eles não plantam, eles não semeiam, eles não colhem, todavia Deus o alimenta. Então, Cristo é bem enfático. E ele diz, portanto, buscai as coisas que são de cima. Olha, juntai tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem não corrói, não é? O ladrão não mina e rouba, mas buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. As coisas que são da terra, um dia ela acaba, né? E nós precisamos ter o exemplo de Cristo sobre a nossa vida. Então, Cristo não mandou, ele não disse para que buscássemos as coisas
aqui da terra, apesar de precisarmos, ele disse que essas coisas, esses sinais nos seguiriam aos que creem. À medida que nós buscamos o reino de Deus, essas coisas naturalmente vai chegando sobre a nossa vida. Certo? Vamos lá aí para o próximo passo, né? E já é o segundo ponto da lição. Então, no primeiro ponto aí do segundo tópico, fala sobre estranhos ao concerto da promessa. Temos aí o primeiro tópico que diz, olha, ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-lo na promessa messiânica de salvação, conforme ela está lá em João 4:22. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Então, uma vida sem Cristo, é uma vida praticamente sem sentido, é uma vida de incertezas, porque as pessoas, se você for fazer algumas perguntas para ela do tipo, você vai para o céu? Ela diz, claro que eu vou, mas se você perguntar, o que é que você está fazendo para que eu vá para o céu? Algumas delas dizem assim, olha, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, não é? Então, esse fator não quer dizer que a pessoa é salva. O fato de você não cometer certos tipos de erro, porque se fosse dessa forma, nós seríamos salvos pelas obras. Então, e as obras, elas têm que estar junto com a fé. Ou seja, aquele que tem fé tem obras, e nem sempre o que tem obras tem fé. E isso é que precisa ser reconhecido por nós, né? Então, podemos notar, quando a pessoa responde dessa maneira, nota-se que ela não tem conhecimento acerca do que é salvação, né? Então, descrevendo a história passada dos gentios, o apóstolo, né, traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, antes de nós sermos transformados, nós vivíamos imersos no paganismo, ou seja, nós estávamos imersos nos ídolos, buscávamos vários outros deuses, Deus que não é o Senhor verdadeiro da nossa vida. E isso nos distanciava cada vez mais da realidade. Então, o que ocorreria se eu morresse sem Cristo? Eu seria salvo? Obviamente que não. Porque, primeiro, eu não entreguei a minha vida, eu não criei no verdadeiro Cristo, ou seja, no verdadeiro Deus. Então, às vezes as pessoas elas simplesmente têm religiosidade, mas ela, no seu coração, ela não tem essa fé que a impulsiona a crer que existe um céu de verdade, onde ela irá passar a eternidade. Então, existem muitos religiosos, porém, precisamos lembrar que não é a religiosidade que salva. O que salva é a nossa fé em Cristo, né? Então, precisamos ter essa certeza, gente. No segundo ponto, ele diz o seguinte: separados da comunidade de Israel. Ou seja, ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos, não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão.
Isso é um caso sério, porque quando estamos separados daquilo que realmente é original, aquilo que nos traz felicidades, alegrias, ou seja, podemos dizer que estamos completamente perdidos. Então, o apóstolo Paulo, ele frisa sobre isso, fala sobre a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Então, temos que abrir os olhos com relação a isso. Ele esclarece para que dia após dia, a gente possa estar firmando os nossos passos, a nossa estaca em Deus, ou seja, vivenciando o verdadeiro evangelho. Porque nos dias atuais, vemos bastante na internet, na mídia social, bastante mensagem de autoajuda, e as pessoas, elas simplesmente querem somente uma mensagem que ela vai vencer, que ela não vai ter dificuldade, que ela não vai ficar doente, e tantas coisas assim. Mas a verdade, uma maioria do tempo, é deixada de lado. E a gente precisa abrir os nossos olhos para isso, porque o próprio Cristo, ele disse o seguinte, que no mundo nós teríamos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo, né? Porque ele venceu o mundo. Então, está excluído das bênçãos de Deus, não é nada bom para aqueles que já receberam a Cristo como Salvador, não é? E estão vivendo aí uma vida contrária ao que as Escrituras diz. Então, a Bíblia, ela fala que precisamos ser santos, como ele é santo. Então, precisamos desviar do mal? Precisamos. Essa é a realidade da vida. Ser cristão não é simplesmente pôr uma Bíblia debaixo do braço e ir ao templo. Não, pelo contrário. Ser cristão é um estilo de vida. Você vive como um verdadeiro servo, obedecendo os mandamentos de Deus. Essa é a realidade. Nós não podemos fugir dessa realidade que nos é proposta, né? Então, Cristo, ele desprezou a afronta e correu para aquilo que lhe estava proposto. Cristo, ele deixou toda a sua glória, ele deixou toda a sua riqueza com Deus para vir aqui conquistar os homens que havia se perdido. Então, pelo gozo que lhe estava proposto. Qual era o gozo que estava proposto a Cristo? Ser chamado Filho de Deus, ser chamado Senhor dos Senhores, né? Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ou seja, ele lutou para que fôssemos salvos. E nós precisamos valorizar essa salvação. Então, essa revista da Escola Bíblica Dominical, ela nos traz bastante conhecimento, justamente para refletirmos sobre as verdades que Deus quer que saibamos, né? Então, não podemos fugir dessa realidade. Terceiro ponto, gente, aqui diz, alienados aos pactos das promessas, uma vez separado da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Então, na realidade, uma vez que nós estávamos separados da comunidade de Israel, nós estávamos separados completamente
das verdades que precisávamos saber, né? Então, como é que você aproveita, ou seja, como é que você desfruta de uma coisa que você não sabe, ou quando você não conhece? Então, não existe oportunidade alguma, ou seja, de desfrutarmos das bênçãos divinas se nós não conhecermos qual é a procedência, o que eu preciso realizar para que eu adquira essas bênçãos. Então, eu tenho o conhecimento dessa verdade que faz com que eu possa desfrutar das bênçãos divinas. Preciso entender, nós precisamos entender isso. Como eu faço para chegar a essas verdades e como adquirir as bênçãos divinas sobre a minha vida? Existem pessoas que elas estão o tempo todo relutando e patinando no mesmo lugar, né? E algumas vezes ela diz assim: meu Deus, a minha vida não muda, o que eu devo fazer? Porque já fiz de tudo. Ela disse: já fez de tudo, mas a realidade é que não está acompanhando o que diz as Escrituras, porque quando nós acompanhamos as Escrituras, nós sabemos da verdade, né? Então, a verdade, ela nos liberta da ignorância, nos liberta da falta de sabedoria e de conhecimentos. Então, a realidade, nós precisamos partir para aquilo que nos traz vida, que transforma, que faz-nos crescer. Então, quando nós estamos separados de Deus, qual é a chance de eu prosperar como servo de Deus, prosperar como pessoa? Eu preciso saber o caminho, né? Então, temos vários tipos de problemas para enfrentar todos os dias da nossa vida. E se nós não tivermos o conhecimento da palavra de Deus, se nós não tivermos essas qualidades que a Bíblia nos instrui que devamos ter, então nós acabamos vivendo uma vida, vamos dizer, uma vida morna, ou seja, eu digo que sou cristão, mas na realidade eu não estou vivendo o evangelho de verdade, eu não estou desfrutando dessas verdades que a Bíblia me diz, essas promessas que eu preciso estar inserido, não estou vivendo elas, tá? Então, gente, os gentios, eles desconheciam totalmente desses vários pactos que Deus estabelecera lá desde o início com os patriarcas, né, que estabeleceram no pacto mosaico. Então, não tinha conhecimento dessas verdades, não sabia quais eram esses pactos. Então, você só pode desfrutar de algo quando realmente você reconhece essa verdade. Caso não, você vai viver uma vida morna, ou seja, uma vida igual a qualquer outra pessoa, sem conhecimento. Muito bem, gente. A gente vai partir aqui para o terceiro tópico, que fala sem esperança e sem Deus. É interessante a gente falar sobre esse assunto, que o apóstolo Paulo, ele diz agora, Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. O que ocorre nos dias atuais, podemos dizer, na vida de muitas pessoas? É que
Por que que as pessoas, elas vivem sem esperança? Nós, os cristãos, nós temos a base por onde nós andamos para recebermos a bênção e ter o resultado de alguma coisa sobre a nossa vida, porque nós conhecemos a Cristo. Então, quando nós temos problemas, nós entramos para o nosso quarto, ou então nós vamos no templo, oramos, buscamos a Deus, falamos sobre as nossas dificuldades, né? Ou seja, conversamos com Deus, nos aproximamos através da oração. Existem os meios legais, espirituais, pelos quais eu entro para receber a bênção de Deus, receber uma resposta de Deus. Mas e os gentios? Qual é o conhecimento que ele tem acerca dessa verdade? Não é? Para que eles tenham esperança de que as coisas vão dar certo na vida dele. Eles se baseiam simplesmente em achismo, ou seja, ele acha que ele fazendo do que pensa, que passa pela cabeça dele, vai dar certo. Ele faz os projetos, faz cálculos, e muitas são as vezes que dá certo. Porém, existe vários momentos da sua vida, muita coisa não dá certo. E é justamente nesse momento que não dá certo, é que falta aquilo que se chama esperança. Quando um cristão ele fica enfermo, doente, ele busca a cura em Deus, ele busca a restauração, e mesmo que se ele não alcançar esta cura, ou essa restauração para a sua vida, ele continua acreditando que ele partindo dessa vida, ele vai para a eternidade viver com Cristo. Mas e a pessoa que não conhece a Cristo de verdade? Não é? Qual o tipo de esperança que ela tem? Não é? Porque, na realidade, eu imagino que ela deva ter um monte de dúvidas sobre a sua cabeça. Então, a gente levanta, a gente vai à luta, a gente vai orar, a gente vai buscar a Deus, a gente vai dedicar a nossa vida, a gente vai fazer algum tipo de sacrifício, conforme está escrito na Escritura, a gente vai fazer uma oração, a gente vai jejuar, a gente vai fazer uma consagração, que é o nosso contato com Deus, e temos a resposta. E essas pessoas, muitas delas, acabam entrando em depressão, não é? Porque ela acha que acabou ali para ela. Não existe soluções para a vida dela. Então, as pessoas, muitas pessoas vivem sem Deus no mundo, não é? que está aí. Gente, eu cometi aqui uma gafe aqui, e foi o cuidado de digitação, tá? Que escrevi aqui Deus em letra minúscula, e esqueci de corrigir, ok? Mas o que nós falamos sobre esperança, o que significa esperança para nós? A nossa esperança é Cristo, não é? Eu tombando nessa vida, eu entro para a eternidade, né? E vou viver eternamente, né, no próximo passo, pós essa vida terrestre. Mas, e as pessoas? Muitas delas têm dúvida, buscam Deus em outros lugares que na realidade não existe. Então, esses são os cuidados que precisamos ter com relação às Escrituras, né? Termos certeza do verdadeiro Deus que estamos servindo. Então, gente, que andando mais um pouquinho aqui no próximo ponto, que é o primeiro ponto, o terceiro tópico, já que já estamos quase finalizando,
desprovidos de esperança. Então, a palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Então, desprovidos de esperança, eles não tinham nenhum tipo de esperança com relação à salvação após além túmulo, né? Nós vamos ouvir algumas pessoas e elas dizem o seguinte, que depois que você morreu, acabou, não existe mais nada, né? Então, é por esse motivo que muitas pessoas, elas destroem as suas vidas, se jogam de uma ponte, se mata, e ela acha que acaba ali, mas pelo contrário, não acaba ali. Na realidade, a vida dela está iniciando, ou seja, na eternidade. E é isso que precisamos entender, né? Então, a filosofia grega descartava a possibilidade de uma vida após túmulo. Então, eles estavam baseados em filosofias. Tá? Então, o que é filosofia? São pensamentos, são ideias de pessoas que não têm um firmamento, muitas das vezes não têm base sustentável, né? Então, quando eu digo que não há salvação em Deus e não existe Deus, eu estou deixando de lado algo com a qual o ser humano foi criado, que é a fé, ou seja, acreditar. Então, quando deixamos de acreditar, passamos por um processo difícil, porque a vida, ela somente tem sentido se nós crermos. E se nós não crermos que após a morte teremos vida eterna, é como se estivéssemos vivendo em vão. Porque, na realidade, Deus, ele quer a nossa vida com ele, na eternidade. Então, Jesus, ele não passou por essa vida simplesmente por passar, não. Ele veio justamente para resgatar o que havia se perdido. E foi o homem quando caiu no Éden, ou seja, ele foi desprovido de salvação, ele perdeu todos os direitos que ele possuía, ou seja, toda a perfeição que existia no ser humano foi perdido. E só existe um meio de reconquistar essa perfeição novamente. É nós reconhecer Cristo como verdadeiro Salvador da nossa alma. Então, a filosofia grega não permitia que muitas daquelas pessoas, muita gente, não acreditasse na vida após túmulo. Então, isso é o que traz uma tristeza muito grande, né? Porque quantas pessoas morrem sem ter esperança? Nós somos aquelas pessoas que têm a palavra de esperança, né? Ou seja, precisamos nos mover de alguma forma para que isso mude no cenário cristão. Gente, no segundo ponto, já estou chegando aqui ao final, né? Tópico 2, sem Deus no mundo. Olha, a expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas
eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Então, olha só, em densas trevas espirituais, ou seja, trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. A gente, às vezes, subestima as pessoas, muitas pessoas, com relação até a sua fé. Mas isso é uma coisa que está introspecta na pessoa, porque nós não sabemos o que passa no coração dela. Então, nem sempre a pessoa que ela serve a outros deuses, isso não quer dizer que ela não tenha fé, que ela não acredite em Deus. Na realidade, ela é politeísta, ou seja, ela busca a vários deuses, ela crê em vários deuses. Essa pessoa, ela só precisa ser dada nela um empurrão para que ela se aproxime, ou seja, para que ela seja esclarecida da realidade, né? Então, e nós somos essas pessoas que fomos escolhidas por Cristo, de esclarecer sobre a salvação, né? Então, Cristo, ele disse, olha, ide por onde? Por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa é uma responsabilidade nossa, da igreja, que está fazendo, está atuando nessa prática de propagação. Então, se nós não formos e ensiná-las, não é, pregar para elas, como que elas serão salvas? Nós só precisamos apontar, né, na realidade, qual é o caminho certo para essas pessoas, porque muitas delas estão no meio do caminho, estão buscando uma coisa e ela tem até dúvida sobre o que ela está buscando. E aí é onde precisaríamos entrar para ajudá-la, né? Aqui um exemplo, quando eu não servia a Cristo, eu ficava me questionando, existe Deus? Se existe, aonde Ele está? Quem é Ele? Existe vida após a morte? Eu tinha todas essas preocupações. Todas as vezes que eu me deitava, um vazio percorria o meu coração, a minha alma, né? E eu estava em outras religiões buscando a Deus, achando que estava buscando o Deus verdadeiro. Na realidade, eu estava no engano, né? Feitiçaria, no ocultismo, pensando que estava buscando o verdadeiro Deus e achava que aquilo que estava servindo era o verdadeiro Deus, era real. Quando eu estava me aproximando, mesmo era do abismo. Então, existem muitas pessoas no mundo dentro dessa possibilidade, certo? De estar sem Deus no mundo, mas elas precisam apenas de um ajuste por nossa parte. Gente, estamos chegando aqui no final e quero dizer o seguinte, que essas pessoas, elas estão escravizadas pelo pecado, elas estão escravizadas pelas coisas que esse mundo oferece e elas não conseguem ver a salvação, certo? Existem muitas pessoas que estão esperando apenas uma ajuda nossa. Então, que nós possamos, para essas pessoas que estão sem Deus no mundo, nós possamos mostrar a esperança para elas, que isso aqui é Cristo, tá certo? Gente, estamos chegando aqui, graças a Deus, ao final, né, dessa nossa lição,
E eu quero aqui ler a conclusão e finalizar aqui a nossa aula de hoje, na escola dominical. A conclusão está escrita o seguinte: noutro tempo, éramos incircuncisos, excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, está aí a conclusão da nossa lição, que nos diz que no outro tempo éramos incircuncisos, né? Estávamos excluídos da aliança com Deus, né? Estávamos excluídos, estávamos separados de Deus, ou seja, sem conhecer a verdade. Mas graças a Deus que um dia esse grande amor de Cristo entrou no coração de pessoas e comprou a ideia dessa tão grande salvação, e a mesma chegou até as nossas vidas. Acredito que hoje você serve a Deus, não é? E você tem prazer em estar fazendo isso, estar servindo a Ele. Então, graças ao Senhor, nós fazemos parte dessa tão grande salvação que foi paga por Cristo lá na cruz do Calvário, né? Então, que Deus continue abençoando a sua vida, Deus continue abençoando aí a sua família, tá certo? E não podemos desistir da nossa escola dominical, precisamos continuar atingindo esse propósito de aprendermos cada vez mais sobre Cristo, certo? Então, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, certo? E não se esqueça que próximo domingo estaremos aí novamente, se Deus quiser. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, em nome de Jesus. Bênção, meus irmãos, acabamos de ouvir uma aula maravilhosa, ministrada pelo pastor Aprígio. Que Deus continue, pastor Aprígio, abençoando a sua vida, a sua família e também a congregação do Jardim Gibeon, que está sob os seus cuidados. Meus irmãos, antes de encerrarmos, vamos ouvir também uma mensagem que o pastor Edivaldo, dirigente ali da congregação do Capuavinha, gravou para nós. Vamos ouvi-lo nessa manhã. Meus irmãos, espero que os irmãos estejam todos bem, né, com saúde, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar, irmãos, esse vídeo para convidá-los a participar da Escola Bíblica Dominical, pelas videoaulas apresentadas do nosso setor, através do nosso pastor Eloy, né, que tem se esforçado, se empenhado em trazer lições abençoadas para a nossa vida. Então, frequente, participe, irmão. Não deixe de assistir, acesse lá o link da nossa igreja, você estará ouvindo as videoaulas que estão disponibilizadas aos domingos, e assim não deixe também de estudar a revista, porque é muito importante. A Bíblia Sagrada nos orienta acerca de crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Então participe, cresça na graça e no conhecimento. E um meio mais prático de buscarmos esse conhecimento é através da nossa escola dominical. Sabemos que estamos num momento difícil, onde nós não podemos ainda estar reunidos no templo, estudando com os irmãos,
mas nossos irmãos têm se empenhado, se dedicado em apresentar aulas abençoadas para a nossa vida. Então participe, não deixe de ouvir as videoaulas, não deixe de assistir, de ler a revista da Escola Dominical, porque nós não podemos parar por nada, né? Nossa linha, nossa meta é ir para o céu, e não tem meio melhor, caminho melhor, a não ser estudar a nossa Bíblia e a nossa revista da Escola Dominical. Então eu quero convidar a todos a participarem. Não perca, todos os domingos está sendo disponibilizado a nossa videoaula da Escola Dominical. Então assista, né? Faça ali seus estudos, que com certeza será de bênção para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Que todos fiquem debaixo da bênção do Senhor Jesus Cristo. Que bênção, graças a Deus. Irmão Edivaldo, Deus te abençoe. Deus abençoe a congregação sob seus cuidados, que tem nos ajudado a seguir nesta obra, né? Dedicando-se ao ensino da palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu quero agradecer o tempo que você dedicou a estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Eu peço que você continue orando pela nossa escola bíblica dominical, orando pelos nossos irmãos, pela igreja. Não esqueça de orar por todo o corpo ministerial da nossa igreja, nosso presidente, nosso pastor setorial. Continue orando, apresentando a Deus a igreja do Senhor, para que Ele possa cuidar de nós diante de toda essa situação que nós estamos vivendo. Meus irmãos, também quero te convidar a acompanhar o culto desta noite. Às 18 horas será disponibilizado o nosso culto da família. Não deixe de participar. Reúna a sua família na sua casa, no seu sofá, enfim, onde for possível, e juntamente conosco louve ao Senhor. Abra sua harpa, abra sua Bíblia, participe dos louvores, glorifique a Deus, e com certeza Deus tem grandes bênçãos a dispensar sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas. Outra coisa, meus irmãos, não deixe de se inscrever no nosso canal. Estamos aí numa meta de alcançar os primeiros 1000 inscritos no nosso canal. Nos ajude a conquistar isso. Então inscreva-se no nosso canal, agora ficou mais fácil acessá-lo, youtube.com/AD Belém Mariporã, setor 21. Este é o nosso canal, tá bom? Então inscreva-se, ative a notificação, e isso também vai facilitar você acompanhar a nossa programação. Os cultos são gravados e disponibilizados às quartas, sextas e domingo. Tá bom? Então esteja conosco, não deixe de participar. Vamos orar e encerrar a nossa escola bíblica dominical. Meu amado Deus e Pai, quero te agradecer, meu Senhor, por ter nos concedido esta oportunidade. Pai querido, continua abençoando as nossas vidas, abençoando os nossos irmãos. Te agradeço, Senhor, pela família do nosso irmão Elias, que participou conosco, pelo pastor Edivaldo, pelo pastor Aprígio, que nos ajudaram a realizar o trabalho desta manhã. Também te peço, Senhor, continua abençoando e orientando pastor Luiz Amaral, nosso pastor setorial. Cuida, Senhor, deste setor de trabalho, os nossos obreiros, os nossos dirigentes. Estende a tua boa mão sobre nós. Senhor, continua com a tua mão de bênção estendida sobre as nossas casas. Nos guarda do mal, nos livra das enfermidades. Senhor, socorre o aflito. Dê saúde, Senhor, àquele que está enfermo, e que o teu nome em tudo seja glorificado. Permaneça conosco, nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas e conosco permaneça não só hoje, mas para todo sempre. Todos dizemos amém. Deus abençoe, meu irmão. Te espero no próximo domingo às 9 horas para estudarmos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Deus te abençoe.